Bem-vindos ao Play the Game, aqui é o Pena e no Reviews Ocultos de hoje eu trago o jogo The Vagrant para aqueles que curtem um jogo de ação com umas mecânicas de RPG. Produzido pela OTK Games e publicado pela Sakura Game, ele é um projeto do Kickstarter que, mesmo não alcançando o valor inicial desejado, conseguiu alcançar o lançamento. Ele foi o primeiro jogo da empresa e tem uma grande influência dos jogos da Vanillaware, em especial o Muramasa. Mas sem mais delongas, vamos adentrar nessa aventura cheia de mistérios? Aqui seguimos Vivian, uma mercenária que, após ler um livro que é passado na sua família há gerações, ela segue para a ilha de Mithria em busca de informações do seu pai que desapareceu quando ela era ainda pequena. Após naufragar e por sorte chegar na ilha, ela começa a explorar o local enquanto trabalha com uma feiticeira da academia, mas essa relação logo vai água abaixo no decorrer da aventura, mas é claro que eu não vou entrar em detalhes. O desenvolver da história é relativamente simples, mas tem uns temas interessantes nele que vale a pena acompanhar o desenrolar da trama. Como eu falei no começo, ele tem uma grande influência do Muramasa do Vanillaware, sendo um jogo de plataforma em 2D que segue mais ou menos o mesmo estilo, um pouco mais lento que seu influenciador, mas ainda assim necessita de uns bons reflexos dependendo do nível de dificuldade. A exploração é bem linear, mas ainda assim você precisa retornar em alguns pontos após achar um item para avançar na história. Os combates são todos usando espada, utilizando combos e juntando técnicas aprendidas para derrotar os diversos monstros que aparecem durante a sua jornada, ao encontrar itens ou liberá-los na árvore de habilidades. Aqui não temos o conceito de nível clássico, mas você realizará melhorias na Vivian comprando habilidades e status na árvore de habilidades, só que alguns pontos dela você precisa de itens específicos para avançar na evolução. Temos também melhorias dos equipamentos, aumentando a força deles e liberando espaço para adicionar runas que dão pontos extras neles. Seguindo a ideia do Muramasa, tem também o preparo de comida, mas aqui é bem mais simples sem nenhuma animação. Só precisa ficar bem esperto, pois a quantidade de armadilhas desse jogo é bem grande, pegando de surpresa em vários pontos. O jogo tem vários idiomas, sendo eles inglês, português brasileiro, espanhol, italiano, russo, japonês, chinês, coreano e ucraniano. O jogo foi criado usando um Unreal Engine, todo em 2D, usando uma arte semelhante às da Vanillaware durante as partes que controlamos a personagem, e durante algumas partes da história é mostrada uma arte puxada mais para o desenho à mão. A movimentação geral é eficiente, mesmo reparando em algumas juntas de alguns sprites, não é algo gritante que chegue a incomodar, e a variação dos ataques agrada bastante, além dos efeitos gerais das batalhas. Os cenários tiveram um capricho extra, tem uma variação enorme e é cheio de detalhes de fundo que chamam bastante atenção. Só que infelizmente o jogo sofre um pouco com o desempenho, mesmo batendo as configurações recomendadas, em algumas áreas grandes com muitos elementos e inimigos, tem uns lags que podem incomodar um pouco o jogador. As músicas são muito boas, e enquanto nas cidades são bem calmas, em vários pontos de exploração e batalha de chefes tem os rocks bem agitados e cheios de riffs, dá aquela empolgação na aventura. Tem até um técnico numa das áreas que, mesmo para aqueles que curtem tanto estilo, vão gostar, ficou muito bem feito. Quanto à dublagem, ela existe, mas são em poucas interações de NPC, tendo mais durante os ataques realizados pela Vivian mesmo, e tudo isso somente em japonês. Como as músicas do jogo estão no Spotify, eu deixei o link do álbum na descrição para você curtir depois do vídeo. Até o momento desse vídeo, o jogo só recebeu a versão para PC e para Steam, ficando somente na versão digital. Na descrição eu deixei o link dele para a compra do jogo. Independente de qual final você alcança, ao fechar o jogo libera o New Game Plus, podendo reiniciar o jogo com todas as melhorias que você já conseguiu na partida anterior, e também dá para escolher a dificuldade que pretende usar na nova campanha. Durante a partida normal você também tem uns desafios extras para receber umas boas recompensas, mas precisa caçá-los, pois não há indicação de onde eles estão. O jogo não é muito difícil, mas caso for correr atrás de todas as conquistas, se prepara que vai precisar de um tempo extra e de um bom grid também. Das que estão mais trabalhos, temos
finalizar o jogo na dificuldade Lunatic, encontrar um equipamento já com 4 runas equipadas, coletar 1 milhão de mana e alcançar o final verdadeiro. Em resumo, The Vanguard é para aqueles que gostam de um jogo de plataforma com uma boa ação e artes, além de música que agrada bastante e querem explorar bem o local que se passa a história. E aí, preparado para descobrir os mistérios que envolvem a família da Vivian? Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!